Bem, então agora eu vou Perfeito. perguntar sobre o cenário. Já que a gente está falando aqui em produção literária, como é que você tem percebido o nosso momento atual, aqui, o momento da literatura no Maranhão? Assim, uma visão particular ou genérica mesmo, enfim. Você vê de forma positiva, há algo a destacar que não seja tão bom? Você acha que a gente continua mantendo uma certa relevância, né? Assim, a produção, as pessoas que têm surgido? Eu acredito, eu vou falar várias coisas aqui a respeito do nosso cenário aqui no Maranhão, né? Eu acho assim que no mundo tem várias implicações. A gente está numa sociedade em rede agora, né? As redes sociais, tudo isso acabou unificando e ao mesmo tempo separando a gente. Então, vez ou outra, Rogério, aparece alguma coisa que a mídia de massa promove como de grande vulto, e não é nem tão de grande vulto assim, né? E eu acho assim que você tem que caminhar. Eu acho que você, para conhecer as coisas, tem que buscar mesmo, né? Um dia desse eu fui descobrir, até te mandei um poema lá no grupo que a gente participa, um poema do Mário de Sá Carneiro, Sim, que foi um grande assim do amigo do Fernando Pessoa e que ele admirava muito, né, a poesia contemporâneo, dele, né? Grandes teve nomes, uma né? influência. Eu não conhecia Mário de Sá Carneiro. Pô, tu leu o poema quase dele, assim, poxa, isso aqui tem tudo a ver com a minha vida. Eu acho que todo mundo que lê vai sentir isso, né? Em É, algum momento você foi quase, ou você está sendo quase, e a gente está buscando a nossa plenitude. Aqui no Maranhão eu tenho visto tem muita coisa importante, muita coisa relevante. Eu falo isso não como poeta, eu falo como leitor de poesia, que eu gosto muito de ler sim, poesia, né? Todo mundo que surge eu leio, olha que poema legal. Então, tem algumas pessoas que são nossos amigos, que a gente conhece, que a gente é escritor, a gente se bate por aí, se encontra e troca figurinha e continua, né, nessa caminhada da palavra criativa. Então tem a Vitória Duarte, tem o nosso amigo Arthur Prazeres, é, tem algumas outras pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que têm produzido uma poesia maravilhosa. Tem o Rômulo Reis, que é o nosso colega do Cordel, que se mostrou um talento, né, de uma relevância notável aqui no Maranhão, nessa área do cordel, que não tinha ainda um renovo, né? Tinham só é algumas verdade. pessoas, alguns grupos ali que queriam permanecer, porque ainda tem muito isso aqui no Maranhão, que eu vejo que é um neoconservadorismo, não sei como definir isso, mas que quer que uma escola permaneça para sempre. Eu acho assim que a literatura, eu chamaria escolas, né? Vamos chamar assim, tem um grupo ali da década de 90 que fez uma poesia maravilhosa e continua a fazer, muitos estão vivos, e claro, existem como poetas. Mas eu não sei, os círculos literários, eles nunca dão espaço assim para as coisas novas que surgem. Tudo bem, eu percebo até um certo ciúme próprio da nossa natureza humana contra o que é novo, uma forma de resistência que é saudável até certo ponto, mas depois que começa a descambar para injúria, para difamação, para detratar o outro, aí eu acho que não é legal, né? E o que eu fiz? Com o movimento Sarau Poético, como tu bem conhece, que é um movimento que a gente começou, não digo que é meu, mas que é de um grupo, que a gente se reuniu só para fazer um sarau e continuou. Todo mundo, vamos, a gente marca aqui, vamos ver quem pode. E eu nunca quis essa coisa de autopromoção, nunca foi estilo. E quando eu vejo que eu estou muito assim, eu também me afasto um pouco, né? Porque eu acho que o que é novo, que é bom, ele tem que surgir. Então, outros grupos apareceram, né? Tem um coletivo de escritores hoje, tem o Onema, que é os novos escritores maranhenses, então tem outros grupos aí surgindo, novas academias Tem as surgindo, mulheres, né? Tem as grupo de mulheres, mulheres, tem a a academia de GEB, né? trovas, A né? questão da GEB, né? A GEB, da jornalista de amigas nossas. Eu acho que tudo isso é bom. Rogério, eu acho que quanto mais grupos, mais sodalícios aparecerem, melhor. Eu acho que isso só enriquece. E eles têm que aparecer mesmo, eles têm que produzir, e eles têm que mostrar o que eles estão fazendo. Eu acho muito bom isso.
porque isso só vai mostrando a riqueza que é a nossa literatura, né? Que a literatura não parou, que a literatura está em movimento, que a poesia se move, né? E comove as pessoas. Então, o que eu tenho a dizer sobre o cenário em São Luís do Maranhão é um cenário maravilhoso, de riqueza literária, né? E que tem que se solidificar mais e mais, que tem que se renovar mais e mais, e que a gente não tem que ter medo das coisas novas e boas que estão vindo. Claro, observando tudo, e através dessa observação aproveitar para fazer poesia, né? Para falar Sim. sobre os novos sóis, né? Os novos sóis que estão surgindo, as novas estrelas. Eu acho que é muito bom a transformação. A gente não tem que ter medo da metamorfose, da dor que a metamorfose causa na gente, né? Eu acho que o momento da dor, da transformação, é que é um momento poético, é quando tu percebe uma coisa bela surgindo. Eu acho que é isso. Um acontecimento, né? É, Diria o Slavoj Zizek. Ele trabalha com uma categoria que eu acho muito interessante, um sim, acontecimento. sim. E então, nesses tempos de crise, né, e dentro dessa perspectiva aí que você bem falou, aqui, por exemplo, que a gente tem esse momento onde vários grupos têm surgido, vários nomes, várias pessoas, né, figuras, assim, na prosa na poesia, marcando aí tentando marcar seu espaço, né, seu lugar, abrir um espaço para furar essa bolha, né, que tem uma bolha, né, tem pessoas que ficam assim com cristalizadas, né, dificilmente outros podem ocupar esse espaço porque parece como se já fosse de alguém, assim, por Sim. hereditariedade, quase alguma coisa assim. Como é que essa literatura aí seria o quê? Uma resistência ou ela é um refúgio também para esses momentos de crise, né? Fazer literatura, você vê mais como uma fuga, é uma resistência ou que seria isso aí? Eu vejo como tudo isso que tu falou. É uma fuga, é uma resistência, é uma transcendência. Eu tenho vários poemas que eu escrevo mesmo para. Eu não diria nem a questão da fuga, né? Porque, assim, quando você encontra, Rogério, esse espaço que a gente falou bem no começo da nossa live sobre você ter a oportunidade de conhecer ferramenta, e a poesia é uma ferramenta, né? Você não precisa saber ler e escrever, mas você precisa encontrar esse dom da palavra, né? De se expressar ali da sua maneira, como o Patativa do Assaré fez, eu citei ele, e você consegue, né? Mesmo não sendo uma pessoa letrada, né? Mas você consegue transcender. Acho que Sim, transcender é do ser humano. Mesmo que você seja mudo, você consegue transcender. Mesmo que você seja cego, você consegue transcender. Você consegue criar algo, né? Então isso é o que nos caracteriza como seres humanos, né? O fazer artístico nas suas mais variadas formas. Então tem muitas poesias que eu escrevo que é mesmo para subverter a ordem das coisas, né? E subverter é bom, acho que o, quando a borboleta está ali ainda no casulo, ainda não é borboleta, ela está subvertendo o momento em que ela foi uma lagarta ali, né? Um ser que rasteja e agora consegue voar. E depois volta para esse ciclo, como a águia também faz, né? Se depena toda, sim, sim. cai o bico e se renova. Eu acho que o ser humano ele vai se debatendo, nós, escritores mais ainda e poetas, vamos nos debatendo com várias situações de resistir, de transcender, de vários momentos ali a gente mostrar emoções diferentes, né? A depender do nosso estado de espírito. E a gente consegue traduzir a realidade através disso, né? Então, no período da pandemia, que é um período ainda que ainda está latente, eu acredito, Todos é um nós, período né? recente, parece que a poeira ainda não sentou, parece que a gente tem que descobrir o que aconteceu, o que esse isolamento fez mais ainda com a nossa capacidade humana, né, de refletir,
como a guerra também faz, a gente sim. refletir, a gente se solidarizar com a humanidade, né? Porque todo mundo que morre é um de nós, né? Como aquele poeta inglês falava, né? Não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti, né? Então, cada pessoa que morre é uma humanidade, é uma maneira de ver o mundo que morre. É uma maneira de ver o mundo, Rogério, que talvez tu queira conhecer, mas tu perdeu a oportunidade, porque aquela pessoa morreu, né? Então, olha que tristeza. Então, cada lugar que é o ser humano, cada ser humano é um lugar, um ponto de vista sobre isso que é a beleza da vida, né? E eu acho que todo mundo tem que se expressar. E o poeta, né? Nem todo mundo nasce poeta, mas ele consegue expressar o mundo todo, sem conhecer o mundo, né? Porque está tudo dentro de nós. Então, você consegue traduzir uma dor que acontece do outro lado do mundo, que acontece ali na periferia, que acontece com seu vizinho, e que ele não pôde expressar, ou que ele não teve tempo de expressar, porque morreu, porque, enfim, nós conseguimos, os poetas, captar essas emoções, né, essas sensibilidades. Eu acho isso muito bacana da poesia, porque você estando atento, você consegue interpretar aquela realidade, você consegue perceber aquela característica e traduzir para o mundo de uma maneira bela, né? Escondida ali dentro da arte das palavras. Eu acho muito interessante isso. Então a gente faz poesia de resistência, a gente faz uma poesia transcendente. Eu acho que depende muito das situações e a gente está à mercê de todas as situações, Todas né? elas. Verdade, é verdade. E de alguma forma, acaba que a sensibilidade de quem cria, né, arte, seja ela escrita ou não, né, falada e tal, acaba funcionando como uma grande antena, capta, né, que vai captando, né, vai capturando todas essas nuances aí que você acabou de falar, né, da transcendência, da dor, do conflito, né, das guerras, né, do humano, né, daquilo que é da essência do humano, e depois retraduz, recria, né, recria e acaba tocando as outras sensibilidades, né, acaba retornando isso para aqueles que se identificam, né, que acabam por se identificar com o que leem, né, com o produto daquela criação, né. Então, Jean Anderson, para a gente continuar e ao mesmo tempo para a gente progredir aqui rumo ao término dessa nossa conversa, já de antemão agradecendo a todos que chegarem até aqui, a esta altura do vídeo, que estiverem aqui com a gente acompanhando essa conversa e que possam aí deixar seu like, que possam compartilhar este vídeo assim que ele, né, chegar até você e poder prestigiar um pouco também ainda desse trabalho, não só do trabalho do canal, mas do trabalho dos autores que passam por aqui, como o próprio Jean Anderson Mafra, que é dessa nova geração de escritores maranhenses que a gente precisa perceber, né? A gente precisa ter o tino para olhar, para conhecer, né? E como ele bem falou, para que nós não fiquemos sempre a exaltar os mesmos, né? Os mesmos, eternamente os mesmos de sempre. Então a gente tem que ter também a possibilidade de abrir essas janelas, abrir essas portas para os que chegam, para as que chegam, né? E então, nesse sentido, eu queria te perguntar, para a gente encerrar aqui, para tu falares um pouco ainda dessa questão da criação, né? Você já falou aí que é um tanto quanto do que está no íntimo daquilo que você se propõe quando escreve, era perguntar o seguinte, que dentre essas formas de expressão que você já vem demonstrando, né, a poética, a ficcional, né, ou em prosa com a pesquisa acadêmica, se existe alguma dessas formas de expressão que para você é mais cara, é mais, né, você prefere, você tem mais apreço. E se esse processo de escrever, de escrita,
né? Seja lá de que ordem ela for, se é um caminho fácil para você, é natural hoje, né? Ou ele é tortuoso, ele sempre acontece depois de um certo, né? De um certo esforço, de uma certa demanda, né? Não só a demanda por escrever, mas a demanda de quem tem que criar, de quem tem que conviver com aquilo ali. Eu acho assim, eu sempre escrevi quando eu consigo traduzir, vamos dizer assim, um determinado momento. Quando eu consigo me sentir, não é a vontade para escrever, mas quando eu consigo, quando eu estou sentindo, né? Eu acho que você tem que sentir, às vezes você não sabe o que é que você está sentindo, mas eu acho interessante, principalmente quando eu vou escrever poesia mesmo, que às vezes me vem uma voz interior, né? Que não é uma voz falada, mas é uma sensação que rima um determinado verso, uma determinada sentença, e que a partir dessa sentença eu continuo. Eu sigo esse fio da meada que me foi dado por aquele estalo artístico, da beleza que eu percebi, que eu senti, né? E são várias situações, né, da vida, uma tristeza, uma alegria, uma folha que cai, um vento que sopra, isso tudo me dá ali um norte. Estou aqui passando pela rua, tal, diz o nome do lugar, e você consegue daí fazer toda uma conjectura, toda uma construção com as palavras que vão dizer, além daquilo que tu viu, algo mais. É exatamente nesse algo mais que descamba para o fim do poema, que culmina no fim, né, nesse término ali, onde nem deveria terminar, acho que deveria ter uma reticências, inclusive, mas é que você consegue atingir o outro que lê, né? E a poesia precisa disso, né, Rogério? Precisa de pessoas que leiam. E essas Sim, pessoas sim. que, é claro que serão os próximos poetas, porque todo aquele que lê poesia, todo aquele que aprecia a arte, ela já tem uma tendência, né, para produzir, se quiser, né, poesia ou qualquer outro estilo literário. Eu agora estou com um projeto, por exemplo, de literatura erótica. São alguns poemas que eu tenho eróticos, alguns que eu nunca publiquei, e outros contos. Eu também estou escrevendo conto erótico, né? E é um estilo também que eu gosto. Eu acho que a sexualidade, inclusive humana, né, que é tema da filosofia, tema da psicanálise, dessa profundidade do inconsciente, é o tema da vida, né? Porque a gente está aqui por causa do sexo, né? Por causa Isso. dessa outra beleza que foi muito ofuscada, vamos dizer assim, pela civilização. A Virou civilização tabu. é Virou contra o tabu. prazer, né? A Virou tabu, né? civilização é Thanatos, a civilização é a morte, a civilização é a privação do prazer. E a beleza poética, assim como o prazer, no seu estado mais primitivo, que eu nem sei se seria primitivo mesmo, eu acho que toda beleza reside ali naquele momento, que é a união, vamos dizer assim, do bem e do mal, do masculino com o feminino, de todas as emoções juntas num ato só. Então, acho que o sexo, para mim, através da literatura erótica, mais precisamente dos contos que eu estou escrevendo, dos poemas, eu descobri aí como a gente traz esse momento que pela igreja e por alguns grupos conservadores ou pela própria civilização tem sido enfeiado, tem sido difamado, tem sido tratado ali como a genie, né, do Chico Buarque, né, quando ele faz aquele momento ali musical, e nós estamos depredando o prazer, né? E não é tanto o ato em si, mas o próprio estado de prazer que a gente pode usufruir, que eu acho que é essa beleza
incondicional que é própria do ser humano, né? Que a gente está aqui através da beleza, através do prazer. Então, eu acho errado, eu acho algo contra a humanidade quando você difama o belo, né? Quando você difama, e aí entra a questão da mulher também, né? Quando você renega direitos, quando você cria toda uma situação para privar, se privar e privar alguém, ou difamar uma questão que é tão natural do ser humano e tratar como se fosse algo de outro planeta, que eu acho que é isso que a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental fez com a mulher, e fez com o sexo, e faz com a infância, e faz também com o prazer, e faz com, em algum momento, com a própria morte, né? A gente pode fazer aqui várias, já estamos entrando na filosofia, Sim, sim, e sim. que acaba sendo a causa, Rogério, de tanta paranoia, tanta neurose mesmo, né, como Freud falava, tanta situação de doença, adoecimento mental, de adoecimento do espírito, porque Distúrbios, né? parece que o ser humano, pelo menos uma classe dirigente de seres humanos que nos impõe uma certa visão de mundo, uma certa doutrina, eles querem que a gente deturpe a própria realidade para caber esse discurso. Quando a luz, na verdade, é o contrário. Tu tem que deixar aparecer de uma forma bela. E aqui nós temos os poetas e os filósofos e os artistas para conseguirem traduzir essa energia que muitas pessoas não entendem, controlados por uma mentalidade retrógrada, mas que tem que aparecer porque é própria da nossa humanidade. Então, eu também estou escrevendo a esse respeito, né? E a prosa, né? Também tenho escrito outras coisas, outros tipos de contos, mas é um projeto que eu tenho e o nome do livro vai se chamar Olhos de Lince, viu? O próximo, esse livro que eu falo é da literatura erótica, né? Já tem um Ótimo, né? nome e é um projeto, né? É um de uns 2 ou 3 projetos que eu tenho e quando eu tiver um tempinho, né? Se Tem dedicar algumas mais. outras coisas para fazer, mas a gente vai conseguir, já está no prelo, e a gente vai conseguir publicar, tá? E é isso, eu gosto muito da poesia, mas também tenho me dedicado, eu tenho algumas crônicas, tenho dentro da prosa outros estilos literários que eu quero que venha a lume em qualquer momento.